Urologia Sem Fronteiras. Hoje temos a grata satisfação de ter um professor convidado, o professor Cristiano Gomes, que ele é professor livre-docente da USP em São Paulo. Jefferson, acho que temos um pequeno vídeo antes. Beleza. Vou apresentar então. A GSK possui um amplo portfólio para atender às necessidades do seu paciente, visando sempre a melhoria da saúde do homem. Combodart é a primeira linha de tratamento para pacientes com sintomas moderados a graves em risco de progressão da HPB. Promove alívio rápido e sustentado dos sintomas, evitando a progressão da HPB. É um medicamento referência e não contém açúcar. Todo um legado e qualidade GSK, agora com a tansulosina isolada. Tansudart é indicado para homens com HPB sem risco de progressão da doença. Recomendado por diretrizes nacionais e internacionais e com preço acessível no Viver Mais. Tansudart, a tansulosina com padrão de qualidade GSK. Medicamentos referências GSK. Valtrex, maior comodidade posológica. Paxil, paroxetina de liberação controlada. Todos esses medicamentos estão com descontos exclusivos no Viver Mais. Programa de suporte ao paciente GSK, com possibilidade de adesão diretamente na farmácia. Muito bom. O tema hoje é sobre hiperplasia benigna da próstata. Nós sabemos que um dos principais tratamentos é o tratamento cirúrgico e alguns pacientes ficam insatisfeitos mesmo após a cirurgia. Então, hoje o tema é o que fazer nos pacientes que estão insatisfeitos. Como falei anteriormente, hoje nós temos a participação especial do professor Cristiano Mendes, que é professor livre-docente da USP. Inicialmente, iremos discutir 2 casos e depois o professor Cristiano vai apresentar a opinião dele sobre, especificamente, o tratamento em pacientes que apresentam sintomas irritativos após a cirurgia. Bem, quem vai apresentar os casos hoje é o Dr. Jefferson, que é nosso R5 da urologia. Então, podemos iniciar? Podemos, professor. Bom dia, então. Bom dia a todos aqui presentes. Meu nome é Jefferson, sou R5 da urologia. Vou começar, então, essa reunião. O primeiro paciente é o ORS, de 68 anos, paciente masculino, em uma consulta urológica de rotina. Paciente que está iniciando seu segmento urológico, vem em procura do consultório, com pai com câncer de próstata diagnosticado aos 55 anos. Quando foi questionado sobre sintomas urinários, referia um jato fraco, hesitância miccional e um gotejamento terminal. Aproximadamente 3 vezes ao banheiro no período noturno e, durante o dia, 7 a 8 micções. Negava urgência, porém referia perdas urinárias diárias, tanto à noite quanto durante o dia, e sem comorbidades conhecidas. Ao exame físico, esse paciente não apresentava alterações abdominais, sem alterações do exame físico dos demais aparelhos, com toque retal, como a próstata ao menos 700 gramas, fibra elástica e sem nodulações palpáveis. Nos exames laboratoriais, chama-se atenção uma piora da função renal com uma creatinina de 1,8 com um clearance aí de 50 para esse paciente, uma urocultura negativa, uma urina 1 com uma discreta leucocitose, nitrito, leucosterase negativos. Raras bactérias. Posso prosseguir? Na avaliação desse paciente, notamos um IPSS de 20, um PSA total de 4,2, um livre de 0,9 com uma relação de 21%,
uma próstata de 80 gramas, um detrusor de 2 milímetros, com lobo mediano de 1,5, com um resíduo de 450 ml, com uma hidronefrose bilateral, sem identificação de fator obstrutivo ao método. Queria perguntar para o Bruno, qual é a conduta nesse paciente? O paciente você viu os exames, ele está no consultório e você tem que dar uma conduta. Exatamente. Primeira conduta desse paciente é passar a sonda vesical uma vez que tem ureter, nefrose e perda da função renal. Muito bom. O que foi feito? Bom, exatamente isso que o Bruno falou, foi passado uma sonda vesical de demora e solicitado aí uma urodinâmica para esse paciente. Então, como podemos ver, foi realizado um enchimento vesical, o paciente não conseguiu realizar um urofluxo, não apresentou desejo miccional, mesmo com a bexiga cheia quando foi realizado o resíduo miccional desse paciente. Vou aproveitar a presença do professor Ok. Cristiano. Foi feita essa avaliação urodinâmica precocemente. Qual o valor dessa avaliação urodinâmica? Bom dia, Cristiano. Bom dia, D'Ancona. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É um exame que, nesse momento, a indicação é muito discutível. Provavelmente eu não teria solicitado ainda nesse momento. Agora, o que a gente está observando nesse gráfico aqui é um jato de baixa... Na fase de armazenamento, a gente pode descrever essa bexiga como uma bexiga normal, né? Teve uma boa capacidade, uma boa complacência, não teve hiperatividade detrusora, mas na fase miccional ele não teve uma contração detrusora. Eu não sei se ele mostrou a fluxometria, acho que não foi feito, né? Então, o exame sem a fluxometria livre, ele perde muito a capacidade de informação que ele tem, né? Então, eu acho que esse paciente, nesse caso, esse exame teve pouca utilidade. Seria importante a gente repetir essa fluxometria livre, que é um exame mais importante nessa fase do que o próprio exame urodinâmico. A fluxometria vai te dar o diagnóstico se ele tem hipoatividade ou um detrusor normal? Por que você está tão dependente da fluxometria mais que fluxo-pressão? Não, a questão não é de dependência, né? A questão é de que esse paciente ele ainda está numa fase da avaliação e do tratamento em que eu acho que a urodinâmica é um pouco precoce para ele. A fluxometria vai me ajudar a saber que tratamento eu vou utilizar para ele, no sentido, e se eu preciso continuar na avaliação. Tipicamente, a escolha do tratamento aqui, ela não tem benefício ter uma urodinâmica nesse momento que esse paciente ainda não foi tratado, né? Perfeito. Eu acho que isso é uma grande dúvida. Você espera quanto tempo para poder fazer uma avaliação dinâmica? Ele está na fase de descompensação. E não tem na literatura nenhum tempo determinado. Alguns deixam 1 mês, 2 meses. A gente sabe deixar o paciente 3 meses para ver o que acontece é muito difícil. Você costuma esperar quanto tempo para ver se existe uma recuperação da função do detrusor? Olha, eu acho que esse número que você falou, D'Ancona, é um número muito bom, de 3 meses. Por quê? Embora a gente não tenha dados bons, ele é um número que, se o paciente não melhora com 3 meses, ele não vai melhorar depois. É muito improvável que mais do que 3 meses de espera vai ajudar esse paciente. Por outro lado, em muitas situações, aguardar 3 meses é difícil, porque esse paciente está numa situação de pressão, ele não quer ficar com sonda, ele não quer ficar com esse resíduo, está com tratamento, precisa instituir um tratamento, de tal forma que é difícil, às vezes, você seguir por tanto tempo. Então, geralmente, a gente vai ficar entre 1 e 3 meses. Se houver condições, eu tento postergar até 3 meses. Muito bom. Então, Jefferson, o que você fez? Carlos, posso fazer uma... Cristiano, bom dia. Bom dia, Osamo, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, e você? É o nosso time, hein? Vai mal, né? Vai mal, para variar. Eu queria saber de você, nesses casos, com esse quadro de hidronefrose, você
lógico que primeiro você vai passar uma sonda, mas não tem indicação de deixar uma cistostomia, porque você, como você falou, esses pacientes vão ter você tem que controlar por pelo menos 3 meses. Então, cistostomia não seria mais ideal para esses casos, assim, que você vai esperar a longo prazo? Eu acho excelente cistostomia e certamente melhor do que uma sonda uretral, permite a gente monitorar o resíduo, permite a gente avaliar a volta da função vesical. Então, eu estou de acordo com você. Eu gosto da cistostomia para essa situação. Já, professor? Bom, então, foi conversado com o paciente, alinhado expectativas com ele. O paciente não gostaria já de tentar uma resolução, então o paciente foi submetido a uma RTU de próstata, sem intercorrências, desligada a irrigação no PO1, realizado um teste de retirada com resíduo miccional elevado, aí de 300 ml. Muito bom. João, e agora? Foi feita a cirurgia, só que o paciente ainda com resíduo pós-miccional importante, não está esvaziando adequadamente a bexiga. O que você conduz? Nesse momento eu manteria o paciente com a sonda, então tentaria um retorno em 15 dias para ver se a gente conseguiria retirar a sonda após esses 15 dias. Ele ficou quanto tempo com a sonda antes da cirurgia? Foram esses 3 meses que o professor falou? Ficou 1 mês e meio. E já conversaria com o paciente nesse momento a possibilidade de um cateterismo intermitente. Você acha que medicamentos poderiam ajudar a melhorar esse vazamento vesical? Qual medicamento? Acho que ele tem uma próstata aumentada, mas se uma RTU bem feita, talvez um alfa-bloqueador pudesse ajudar, professor. Ok, você falou uma RTU bem feita. Como é que você avalia se uma RTU é bem feita ou não? Pelo volume ressecado, né? Um paciente com uma próstata de 80 gramas, acho que pelo menos uns 25 gramas de próstata deveriam ter sido ressecados. Como é que você chegou nesse número? As discussões ambulatórias aqui, professor. Você tem algum método específico que possa orientar, se você não tem essa informação? Uma realização de uma ultrassonografia após para avaliar, mas acho que não seria necessário agora. Você acredita mais assim, nesse número de 25% do que no número exatamente do que uma imagem? Não acredito, mas eu não acho que tenha benefício agora a realização de uma ultrassonografia. Que a gente conversou... Mas você vê que o João está bastante polido, mas o João e o Jefferson se dão bem. Nos corredores, ele fala, o Jefferson fez uma cirurgia daquela assim, tunelização que entrou 5 gramas. Então, mas com a supervisão, professor, o Jefferson, assim, mas a supervisão aqui é adequada. Nossa, aqui está tudo preparado, você sabe, né? A gente tem que fazer aquela imagem de bonzinho. Mas como é que você avalia se o paciente foi, que nem o João falou, não sei se foi bem operado. Como é que a gente realmente fala? Porque se ele for seu amigo, é bom operado. Se não for, ele é mal operado. Como é que você avalia isso? É mais ou menos por aí, viu? Mas eu acho que sim, que avaliar a porcentagem de tecido retirada, avaliar o peso em gramas, avaliar o aspecto endoscópico, se alguém tiver uma cistoscopia de ambulatório para fazer, são todas maneiras de fazer essa avaliação. Mas eu acredito que o cirurgião que operou, ele sabe dizer, eu acho que o aspecto endoscópico ele é bastante relevante, e eu acho que essas 3 coisas elas têm uma associação muito grande. Isso é, quanto que você retirou de peso, né? Quanto que isso representa de porcentagem do volume prostático pré-operatório e o próprio aspecto endoscópico. Mas é uma avaliação que tem um certo grau de subjetividade, essa parte endoscópica, de tal forma que, se tivesse que escolher um só, eu acho que a gente teria que pensar realmente em peso de próstata ressecada. Nós estamos tendo uma experiência muito grande em ressonância magnética para a detecção de câncer prostático. Esse exame cada vez está sendo usado mais para medir tamanho de próstata, formato de próstata. Eu acho que aqui a gente tem que resgatar um pouco esse exame, ele vai te mostrar realmente o que tem de zona de transição, de maneira bastante objetiva. Porque uma das possibilidades seria, será que esse paciente não foi completamente desobstruído? Poderíamos fazer uma cirurgia para melhorar esse esvaziamento? Talvez uma enucleação realmente pudesse melhorar esse caso? Então, acho que aqui seria recomendado uma recomendação. O Orestes quer fazer uma pergunta. Orestes, bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. Eu acho que aí está na hora de repetir a dinâmica, para ver se esse detrusor realmente, além da obstrução, se ele tem alguma função.
Muito bom. Ok. Se você tiver um detusor que funciona melhor, o que você faria? Se está funcionando bem, aí você teria que Não, ver se foi bem obstruído. Ele não está funcionando bem. Ele tem alguma contração, tem uma hiperatividade, ele está funcionando, mas não está bom. O que você faria? Tá bom. Cateterismo intermitente, limpo. Alguém tem outra opinião? João? Acho que o que o senhor comentou antes, uma enucleação. Um paciente que tem um resíduo tão elevado no pós-operatório, provavelmente tem uma obstrução. Se o urodinâmico ainda demonstra alguma função de contração do detrusor, eu acho que uma enucleação para ele com uma ressecção maior de tecido prostático. Concordo com você. Se você tivesse uma ressonância, teria mais ainda fundamento para você fazer a manipulação. E aí, o que você fez? Bom, então, foi iniciado o Tanzudart aí para o paciente e ele retornou no ambulatório após uma semana para novo teste de retirada. E aí o resíduo dele permaneceu elevado, com um resíduo de 200 ml, mantendo a sensação de esvaziamento incompleto e esse gotejamento terminal. E o paciente está, no momento, aí, satisfeito aí com esse resultado. Cristiano, alguma coisa mais que você pudesse melhorar? Você não tem algum medicamento mágico para melhorar essa contração do detrusor? Não, mas aqui, esse tipo de paciente, eu sempre deixo cistostomia, conforme o Osamo lembrou, e eu acho que nós estamos agora com uma semana de pós-operatório, esse paciente teve melhora adicional, né? Ele teve resíduo de 300 no dia 1, resíduo de 200 com uma semana. Eu não estaria tão apressado em fazer muito exame, não, antes de um mês de segmento. Eu queria fazer uma pergunta. Como é que você avalia a reserva do músculo detrusor? Isso é uma boa pergunta. Você vai a reserva do músculo detrusor, você tem alguns testes. Um deles, que é mais utilizado, é o Watts Factor. Através da avaliação dinâmica, o aparelho deve mostrar isso, é um cálculo matemático. Outra possibilidade é o stop test. O paciente urinando, você interrompe a micção, e essa diferença entre a pressão do detrusor durante a micção convencional e você parando a micção, a diferença é o que você tem ainda de reserva do detrusor. São dois tipos de avaliação. Existe um valor? Não tem valor específico. No Watts Factor, sim, o Watts Factor tem acima de 7. O cálculo do Watts Factor é baseado no resíduo pós-miccional e na contração do detrusor. Você tem acima de 7 é um detrusor normal, abaixo de 7 é hipoatividade do detrusor. Ok, eu acho que isso aqui é uma mensagem interessante. É a cistostomia. Pacientes que têm um detrusor ruim, você deixar uma cistostomia, ele tem o pneu de CEP. Ele urinou, tudo bem. Está urinando não muito bem, você abre a sonda, vê medida pós-miccional, você mantém um certo conforto para o paciente e para você também, ele não chamar do meio da noite para você passar uma sonda. Muito bom. Um caso interessante, são casos que realmente o paciente continua com sintoma após a cirurgia, mas tem uma limitação própria do indivíduo. Vamos passar ao próximo caso. O que o senhor faria nesse caso aí, professor, agora? Em relação, pensaria em cateterismo, inoculação? Uma vez que ele está urinando razoavelmente bem, se ele não está com muito resíduo, não muito descompensado, acompanharia. Não faria nada mais. Se depois de 1 ou 2 meses ele ainda continua com bastante sintomática, eu faria uma ressonância. Se na ressonância mostrasse que tivesse bastante tecido, eu faria uma nucleação. Perfeito. Então vamos para o próximo caso, paciente OZ de 72 anos, masculino, um paciente já com lútis com piora no último ano. Paciente que procura um consultório médico com piora dos sintomas de esvaziamento há aproximadamente 1 ano, nega infecções urinárias, nega traumas, um paciente que já realiza segmento anual com urologia em uso regular e correto do Combodart. No momento, ele vem com jato urinário fraco, uma demora para iniciar a micção, tem um IPSS de 18,4 com alteração de qualidade de vida. Ao exame físico, ausência de alterações abdominais, sem alterações de demais aparelhos e uma próstata acima de 60 gramas fibroelástica e sem nodulações palpáveis. Nos laboratoriais, um PSA total de 4, paciente há mais de 1 ano em uso do Combodart, com um PSA livre de 1,3, urina 1 e ureocultura sem alterações e uma creatinina de 0,8. Foi realizada uma ressonância já no ano anterior do paciente, em que ele apresentava um PSA de 3,8, com uma próstata de 62 gramas, um PIRADS 2 e sem sinais de bexiga de esforço. Natália. Faria. Sim, bom dia. Bom, é um paciente que já está fazendo uso da terapia combinada, né? E mantém aí sintomas de esvaziamento, está incomodado.
eu partiria também para um tratamento cirúrgico, pensaria em fazer uma RTU. Ok. E aí? O paciente, então, foi submetido a uma RTU de próstata, sem intercorrências, foi retirada a sonda no PO1 e o paciente com resíduo miccional desprezível teve um retorno ambulatório em 15 dias para checar o resultado anatomopatológico sem sinais de malignidade e o paciente já com melhora dos sintomas urinários de desúria que ele apresentou inicialmente. No entanto, o paciente retorna com piora progressiva do jato urinário, iniciada aproximadamente aí no 30º dia do pós-operatório, e sensação de esvaziamento incompleto, não satisfeito aí com o resultado cirúrgico. Muito bom. O paciente volta para você, Natália. Ele ficou bem e agora não tanto. Qual a sua conduta? Bom, pensando que inicialmente ele ficou bem, né? Foi isso que eu entendi? Isso. E depois voltou a ter queixas urinárias, eu pensaria em fazer uma investigação, talvez eu pediria uma uretrocitografia, pensando talvez uma complicação aí pós-operatória dele ter alguma estenose, alguma coisa secundária à manipulação, talvez. Não faria uma avaliação dinâmica? Eu acho que depois dessa uretrocitografia, se não tivesse nada. Por que você quer fazer uma uretrocitografia? Você pensa em estenose por quê? Pós-RTU, né? A gente vê alguns casos pós-RTU, o paciente fazer estenose secundária à manipulação. Muito bom. Primeira coisa que você tem que pensar realmente é uma estenose, bota os sintomas precoces. E agora? Ô, Carlos, só uma coisa. Mas você pensaria em estenose logo em um mês? Eu acho pouco provável, né? Porque geralmente a estenose se instala depois de um certo tempo da cirurgia, eventualmente. Porque assim, precocemente, eu acho pouco provável. Não sei essa opinião. A volta dos sintomas pós-cirurgia, você tem que pensar no estenose, ou trauma mecânico do aparelho. Realmente, não tem um prazo definido, se é 1 mês, 2 meses. Esse paciente teve essa evolução. E ainda mais que o Jefferson, que fez a RTU, né, professor? Às vezes saiu um pouco menos de tecido, tem que... Você vê que existe uma certa amizade entre os pacientes. Bom, então foi solicitado uma uretrocisto para esse paciente, então nós vemos no primeiro corte pré-miccional paciente sem alterações ósseas. Vamos ver aí na fase retrógrada do enchimento vesical, nós já temos aí uma bexiga trabeculada e a uretra anterior avaliada, sem aí sinais de estenose uretrapeniana. Podemos ver aí, talvez ali na uretra membranosa, prostática ali, um bulbar ali, uma possível estenose. Continuando o enchimento vesical, podemos ver que a bexiga se enche, também cheia de trabeculações, irregularidades e aí possíveis divertículos. E na fase miccional, a gente tem aí, a última aí, à direita, o paciente urinando, com realmente uma estenose aí, vou apontar aqui. Bom, João, chegou de bandeja para você esse caso agora. Jefferson que fez, você está com tudo para poder metralhar ele. Não. Uma estenose pequena aí, o Jefferson falou, provavelmente uretra membranosa, transição para bulbar, onde é mais comum mesmo após procedimento. A gente poderia tentar, nesse caso, uma uretrotomia interna para resolver o paciente. Você pode tentar de tudo. O que você faria? Uretrotomia interna. Agora, o que me chama a atenção na miccional é que você não vê o colo vesical aberto nem o uretra posterior aberto. Pois é, eu acho que o Jefferson não fez uma cirurgia adequada aqui. Eu entraria para fazer uretrotomia e RTU, ressecar um pouco mais, pensando nesse exame. Não, eu entraria com o propósito de fazer uma uretrotomia. Se realmente na visão endoscópica tiver muita irregularidade, eu aproveitaria para poder regularizar a uretra prostática. Perfeito. Portanto, Então, Juliano, qual é o sucesso dessa uretrotomia nessa região? Não, o sucesso... A taxa de falha global da uretrotomia é 80%. Aqui a gente tem um caso onde é difícil fazer a aferição dessa taxa, porque eu considero muito precoce. Então, ainda existe algum grau de inflamação na região, e eu não acho que a taxa é exatamente essa para esse caso específico, mas o valor é 20%. Cristiano, você vai aproveitar a sua experiência aqui. Você faria alguma coisa além da uretrotomia? Faria a injeção de algumas substâncias, corticoide, quimioterápicos, ou alguma mandracaria?
Está sem som, está desligado o teu microfone. Então, Dancona, como foi falado, eu acho que é um pós-operatório precoce, né? A gente tem esse diagnóstico de uma estenose, possivelmente é uma estenose ainda com pouca fibrose. Certamente, numa primeira ureterotomia, eu não consideraria nenhum tratamento adicional, além do próprio procedimento cirúrgico. Qual o risco de uma incontinência, uma vez que ele foi feita uma ressecção? Provavelmente a uretra proximal, colo vesical, uretra proximal, o seu mecanismo está um pouco alterado e você está uma estenose bem próxima à uretra membranosa. E isso tem que ser discutido com esse paciente. A gente, só com a uretrocisto, a gente não tem certeza de onde que está exatamente essa estenose, né? Parece ter um espasmo do esfíncter, duas regiões que parecem um pouquinho estreitadas, mas se isso estiver no nível da uretra membranosa, no nível do ápice prostático, é uma preocupação para a gente ter, sim. Eu discutiria com o paciente, eu faria uma dilatação, vamos dizer assim, econômica a princípio, isso é, sem procurar, de fato, abrir extensamente, se estiver nessa região. E eu daria, e isso é totalmente empírico, eu cotaria para o paciente uma chance de 10% a 30% de incontinência transitória e de em torno de 5% a 10% de ela persistir. Para você entrar em cirurgia com mais informação, você faria algum exame de imagem, tipo uma ressonância magnética, para saber como é que está essa uretra posterior? Não, eu acho que o grande exame aqui é a uretroscopia, né? Mais até do que a uretrocistografia, ela que vai nos dar as informações importantes. Se for uma situação de estenose, dificilmente uma ressonância pode nos ajudar. Ela nos ajuda a ver tecido residual, zona de transição, mas estenose, nessa região, nesse período pós-operatório precoce, eu acho muito improvável que a ressonância nos ajude. Muito bom. Jefferson, e aí? Bom, o paciente, então, foi submetido a uma uretrotomia interna, sem intercorrências, foi deixado com uma sonda número 16 por uma semana, foi realizado teste de retirada com melhora completa dos sintomas, um resíduo de 20 ml, já em segmento aí há 1 ano, sem novas intercorrências. Muito bom. Como é que a gente faz o segmento desses casos? Juliano, você que tratou ele, fez uma uretrotomia mais econômica, para não deixar ele incontinente, e agora? Você dá alta para ele? Eu acho que é importante um fluxo livre inicial para efeito de comparação na evolução. E, se você não estiver disponível, faria uma avaliação eminentemente clínica. Se recidivar os sintomas, uma avaliação por imagem com uretrocisto. Você não faria uma fluxometria já com uma programada 3, 6... Não, como o senhor mesmo falou, tudo pode, mas eu não faria. Eu fico muito curioso, num caso desse, de ter uma fluxometria com ele satisfeito, imediata, vamos dizer assim, para que eu possa comparar futuramente. Você usa você falou em sintomas, você usa um questionário para você ver esses sintomas ou espera ele falar, eu estou bem, eu estou ruim? Na prática, acho difícil aplicar o IPSS no consultório. Então, no ambiente de consultório, é só uma avaliação subjetiva, como o senhor comentou. Aqui nós usamos o IPSS com maior frequência e rotina, mas na prática não. Muito bom. Cristiano, vamos aproveitar a sua experiência aí. Faz alguma coisa diferente? Eu gosto sim da fluxometria. Eu faria certamente uma fluxometria já nesse pós-operatório da uretrotomia precoce, e certamente eu gostaria de ter uma nova fluxometria com 1 mês, mesmo com o paciente se sentindo bem. Eu gosto da ideia de fazer um score de sintomas, o que complementa, vamos dizer assim, a conversa que a gente tem com o paciente. Então, se for possível, eu faria também um score de sintomas, mas eu faria fluxometria precoce com 1 mês e provavelmente com 3 meses. Muito bom. Com isso eu tenho dados mais objetivos de como está evoluindo. Muito bom. Bom, vamos mudar agora. Queria convidar o professor Cristiano para fazer a sua apresentação sobre pacientes após a cirurgia prostática, RTO, enucleação ou qualquer coisa,
que mantenha sintomas irritativos. Então, Cristiano, explica para a gente como é que você aborda esses pacientes e como é que você orienta e trata. Tá bom, eu vou fazer minha apresentação aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Eu estou conseguindo compartilhar a minha apresentação, não? Agora sim. Tá bom. Então, primeiro, Dancona, eu queria novamente te agradecer pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você, com o seu time. Vocês fazem uma urologia de altíssimo nível, são um exemplo para todos nós. Então, é muito bom estar aqui com vocês e tentar, de alguma maneira, trazer alguma experiência nossa também. Esses são os meus conflitos de interesse. O que eu vou procurar falar aqui é definir um pouquinho com que frequência que ocorre esse problema, né, os lutos de armazenamento após a RTU e outras cirurgias de próstata benigna, quais são os fatores de risco para que esses sintomas ocorram, discutir as estratégias de avaliação e tratamento, e aí incluindo quando que a gente avalia e trata, as alternativas de tratamento, o que a gente pode esperar desses tratamentos, né? Eu acho importante a gente relembrar, porque às vezes tem alunos da faculdade ou outros profissionais, enfermeiros, fisioterapeutas que acompanham. O luto de armazenamento ele se refere a esses sintomas aqui, principalmente a urgência, o aumento da frequência miccional, a noctúria e a urge-incontinência. Aqui, no caso do HPB, raramente, muito raramente, a incontinência urinária de esforço. Então, nós estamos falando nesse tipo de sintoma que pode persistir após o LUTS. Outra coisa que eu acho que é importante a gente diferenciar são os sintomas precoces que acontecem após a retirada da sonda e os sintomas que persistem após um certo tempo. E o tempo que a gente usa, mais ou menos, para definir a persistência dos sintomas é em torno de 3 meses, né? Porque alguns estudos mostram que a partir de 3 meses, dificilmente, os sintomas que estão persistindo até ali vão embora. Eu queria que antes, eu deveria já ter feito isso, agradecer o Matheus Azevedo, que é fellow lá no HC, está acompanhando aqui essa sessão, que me ajudou a preparar essa aula, tá? Os sintomas precoces, eles começam logo que a gente tira a sonda, eles têm, claro, como fatores causais a inflamação da manipulação cirúrgica e, eventualmente, algumas outras alterações, como um fluxo em turbilhonamento e a exposição de fibras nervosas, aumentando a sensibilidade vesical. O objetivo não é a gente falar do manuseio desses sintomas precoces, mas é claro que a gente pode usar vários medicamentos que todos nós aqui usamos com sucesso variável, como a fenazopiridina, os corticoides, os antimuscarínicos e beta-3 agonistas, a terapia comportamental. Então, nessa fase precoce, certamente que a fisioterapia, a terapia comportamental podem ajudar a aliviar os sintomas. Eu insisto que aqui eu estou me referindo a situações em que a gente já afastou, tá? Que a gente sempre tem que afastar, infecção do trato urinário e problemas como a gente viu hoje nesse segundo caso, de uma estenose e algum problema de esvaziamento precoce, né? Uma bexiga hipoativa. Então, estou me referindo ao paciente que está urinando bem, o jato está desobstruído, mas que tem sintomas de armazenamento, tá? Agora, a gente vai focar, de agora em diante, na persistência após esses 2, 3 meses de pós-operatório precoce, né? E vários estudos estabelecem que em torno de 20% a 40% dos pacientes vão manter sintomas significativos após esse período. Tá? Então, esse daqui é um estudo dos mais importantes que a gente tem nesse sentido, em que os autores de um grupo italiano avaliaram como é que era a evolução da hiperatividade detrusora, que não necessariamente é igual a sintoma de armazenamento, mas como era a evolução da hiperatividade detrusora em pacientes que você opta por apenas seguir
naqueles que você trata com alfa-bloqueador e naqueles que são submetidos à cirurgia como RTU. Então, ele está mostrando aqui que nessa coorte de pacientes, entre os pacientes que ficaram só no acompanhamento, houve, após 2 anos, uma estabilização ou até um pouco de aumento da prevalência dos sintomas de armazenamento. Quando foi dado alfazozina, mais ou menos persistiu da mesma forma, uma discreta melhora, e as cirurgias, tanto a incisão de próstata como a RTU, elas permitiram uma melhora significativa. Então, nesse estudo aqui, em torno de 60% de redução dos sintomas de armazenamento de forma sustentada, indicando que, em primeiro lugar, os sintomas de armazenamento são bastante frequentes quando a gente indica cirurgia, mas que eles podem melhorar de forma espontânea em pelo menos 50% dos pacientes quando a gente faz a cirurgia. Então, uma coisa que seria interessante a gente estabelecer existem pacientes que a gente pode identificar e que a gente consiga caracterizá-los como de melhor prognóstico para a melhora desses sintomas, e, claro, o oposto, aqueles que vão ter uma maior chance de persistir com sintomas de armazenamento. Então, nesse estudo aqui, a gente vê que todos os sintomas de armazenamento, urgência, frequência e noctúria, eles melhoram após a cirurgia. O que é interessante observar, e o motivo de eu ter trazido esse slide, é que a noctúria é o sintoma que menos melhora. Então, é muito comum que o paciente acabe optando pelo tratamento cirúrgico, tendo como sintoma principal a noctúria. A noctúria é um sintoma que incomoda muito os pacientes. E a gente tem que estar atento para explicar para os pacientes que a noctúria vai melhorar, mas que ela não melhora de forma tão significativa. Então, isso é um aspecto que eu acho importante da gente ter em mente. Quando os sintomas de armazenamento eles persistem, a gente tem basicamente 3 causas que nós vamos falar um pouquinho. Seria o aumento da sensibilidade vesical, a gente já discutiu um pouco essa questão, mas que tende a ser um fator que melhora precocemente, déficit de complacência pré-existente, né? E a hiperatividade detrusora, que pode ser pré-existente ou de novo, ela pode surgir. É claro que a gente tem que afastar outras possibilidades aqui, que eu não vou entrar nisso, como a poliúria, como os pacientes que estão tendo problema de esvaziamento, como as infecções do trato urinário. Então, eu vou me ater a essas 2 situações que eu coloquei aqui, né? Então, o déficit de complacência, vários autores mostraram que é relativamente comum e que caracteriza, talvez, já uma fase de descompensação. Ele geralmente ocorre pela deposição de colágeno no detrusor, e essa deposição está associada com piora da complacência vesical e está associada com a chance de retenção também. Então, esse é um trabalho que a gente fez que mostrou que quanto maior a deposição de colágeno no músculo detrusor, maior a chance de retenção urinária entre os pacientes com hiperplasia prostática benigna. Agora, o grande problema que a gente tem que discutir é a hiperatividade detrusora, né? A hiperatividade detrusora possivelmente é o principal causador dos sintomas de armazenamento, tanto no pré-operatório como no pós-operatório. Só que a gente não tem esse exame na maioria dos pacientes que a gente opera. A gente não sabe se eles têm hiperatividade detrusora ou não, e isso está consistente com os guidelines de indicação de urodinâmica, né? Então, as indicações de urodinâmica, elas incluem indivíduo muito jovem, indivíduo muito idoso, o indivíduo que não consegue urinar o suficiente para a gente ter uma fluxometria, o paciente que tem sintomas, mas que tem um fluxo alto. Mas o que eu grifei aqui, em todos os casos em vermelho, é que é em homens com sintomas predominantemente de esvaziamento. O que está implícito nisso é que quando a gente está diante de um paciente que a gente considera cirurgia para a próstata e que tem sintomas que são predominantemente de armazenamento, esses pacientes possivelmente merecem um exame urodinâmico pré-operatório. Porque, como eu insisto, aqui nos guidelines, essas orientações se referem ao homem que tem sintomas predominantemente
de esvaziamento. O fato é que a gente não tem a urodinâmica pré-operatória da maior parte dos nossos pacientes. E é importante, a gente consegue usar realmente essa urodinâmica para prever o resultado. Essa é uma meta-análise que avaliou estudos que tinham avaliado essa questão da hiperatividade detrusora pré-operatória em homens submetidos a RTU de próstata, e que mostrou que a simples presença de hiperatividade ela não confere pior resultado. Vamos examinar isso aqui. Vejam que no quadro de cima, se referindo à melhora do IPSS, que geralmente é o nosso desfecho principal, ter ou não ter hiperatividade detrusora no pré-operatório não se relacionou com melhor ou pior IPSS. O mesmo vale para o impacto da qualidade de vida, como a gente vê no item B embaixo, com a melhora do fluxo e com a melhora do resíduo. Então, vejam que ter simplesmente hiperatividade detrusora não é um fator. Um estudo lá do HC, liderado pelo Alberto, procurou avaliar se existiam características da urodinâmica que pudessem identificar os pacientes que vão resolver, isso é, deixar de ter hiperatividade detrusora depois da ressecção de próstata. E o que esse estudo mostrou é que os pacientes com idade mais avançada têm uma menor chance de resolução da hiperatividade detrusora. E, do ponto de vista urodinâmico, os pacientes que têm uma baixa capacidade cistométrica têm maior risco de persistirem, os pacientes que têm hiperatividade detrusora terminal também, e principalmente os pacientes que têm hiperatividade detrusora precoce e de alta amplitude. Quando a gente associa essas coisas, a gente chega a ter um odds ratio de 4 vezes maior, isso é, indivíduo acima de 70 anos, e que tem uma hiperatividade detrusora precoce de alta amplitude, ele tem uma chance 4 vezes maior de persistir com a hiperatividade detrusora do que aquele que é jovem e que não tem, e cuja hiperatividade é mais tardia e de baixa amplitude. Então, é um estudo que nos permite ter um pouquinho mais de ideia em relação a isso. Vários outros estudos, eles caminham mais ou menos na mesma linha, isso é, são fatores que indicam uma maior chance de resolução. O indivíduo ter certamente uma obstrução pré-operatória, isso é, você está fazendo uma ressecção em alguém que precisa ser desobstruído, e o indivíduo ter uma boa contratilidade detrusora, indicando que é uma bexiga que tem reserva, que não está numa fase de descompensação. Já os fatores associados com persistência, eles repetem mais ou menos isso que o trabalho do Alberto mostrou, idade avançada, lutos de armazenamento severo, talvez indicando até uma seleção inadequada do paciente para a cirurgia, hiperatividade detrusora terminal ou precoce de alta amplitude, uma baixa capacidade cistométrica. Bem, em termos de tratamento, então a gente já discutiu que é frequente, a gente já discutiu que a hiperatividade pré-operatória, dependendo das suas características, a idade, etc., aumenta o risco de ter esses sintomas no pós-operatório. Agora a gente vai discutir como trata. Aqui eu trago para você, só para a gente lembrar, o guideline de tratamento da bexiga hiperativa, que é mais ou menos os princípios que a gente vai usar aqui para esses pacientes. Eles são pacientes que agora têm uma bexiga hiperativa, entre aspas, né? De novo, após descartar a infecção, obstrução, tudo aquilo que a gente já falou, a gente tenta tratamento comportamental, incluindo a fisioterapia para o assoalho pélvico, antimuscarínico, beta-3 agonista, combinações e, eventualmente, tratamentos de terceira linha. O que a gente sabe disso especificamente no grupo que foi operado, né? Bom, a gente sabe que os antimuscarínicos funcionam relativamente bem em geral, isso aqui não está particularizado para esse grupo de pacientes, só que eles têm efeitos colaterais, e um fator mais grave, nós estamos aqui geralmente falando de pacientes idosos, e o conceito da carga anticolinérgica, que é o efeito de longo prazo do uso de antimuscarínicos e outros agentes que têm efeito anticolinérgico na cognição, é uma coisa cada vez mais preocupante, cada vez mais destacada, e a gente tem que ter critério ao indicar esses medicamentos. Então, talvez nesses pacientes, o beta-3 agonista possa ter também uma eficácia,
sem trazer os riscos que na população idosa são importantes e os efeitos anticolinérgicos. Muito bem, então, o que a gente sabe do uso de antimuscarínico nos lutos de armazenamento depois da cirurgia de próstata, né? Então, nesse estudo aqui, os autores eles avaliaram o uso da solifenacina. Existem outros estudos com tolterodina, com oxibutinina no pós-operatório precoce e que, de maneira geral, indicam que dar um antimuscarínico no pós-operatório precoce de quem está com bastante sintoma traz um alívio, como seria de se esperar. Agora, a maioria dos estudos são séries de casos, não são estudos duplo cego, de tal forma que a gente não sabe quanto disso também não é um efeito placebo. Nesse estudo aqui, o que os autores fizeram, eles selecionaram 160 pacientes que dividiram no grupo 1 os pacientes que tinham significativos sintomas de bexiga hiperativa, que foi definido como as questões 2, 4 e 7 de IPSS, somando pelo menos 10, contra a quem não tinha. E cada um dos grupos foi ainda dividido de forma randomizada para receber medicação, no caso foi a solifenacina, ou não receber. Aqui já vai uma crítica, ele deveria ter feito duplo cego com um grupo placebo, mas não foi o que ele fez. Essa tabela da esquerda, ela é quase impossível dela ser lida, mas eu trago do lado direito o que esse estudo mostrou. Ele mostrou que todos os grupos melhoraram, tanto o IPSS quanto o IPSS de armazenamento, coisa que a gente já viu de outros estudos. Quer dizer, mesmo o indivíduo que tenha sintomas de armazenamento, ele tende a melhorar. Todos os grupos melhoraram o fluxo máximo e todos os grupos melhoraram de forma semelhante a qualidade de vida. Agora, como a gente sabe que o grupo que tem bastante sintoma pré-operatório tem um risco maior de armazenamento, de manter esses sintomas, e como nesse caso eles tiveram a mesma resposta, a gente pode inferir que nesse grupo com bastante sintoma de armazenamento, a solifenacina ajuda na recuperação, porque traz os resultados para o mesmo nível de pacientes que não tenham esses sintomas e que não tomaram ou que tomaram o antimuscarínico. Em relação à toxina botulínica, não há muitos estudos, mas esse é um estudo interessante porque ele comparou o resultado do uso da toxina botulínica em pacientes com hiperatividade, bexiga hiperativa idiopática, que tivessem sido submetidos à cirurgia de próstata com o resultado de quem não tinha sido submetido. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, a gente vê nessas colunas, o primeiro grupo é o paciente que nunca tinha feito cirurgia de próstata antes, o segundo grupo tinha feito RTU de próstata, e o terceiro, prostatectomia radical. O que é fundamental a gente ver é o seguinte, os grupos foram semelhantes em várias coisas, na dose utilizada, nas taxas de descontinuação de tratamento, que foram muito elevadas. Vejam que em torno de 70% dos pacientes descontinuaram o tratamento, e a grande diferença entre eles é que os homens que não fizeram cirurgia de próstata prévia têm uma alta chance de retenção. Vejam que a chance de necessidade de cateterismo aqui foi perto de 30%, contra apenas 7% nos pacientes que fizeram a ressecção, indicando que, teoricamente, é seguro nesses pacientes, em termos de retenção urinária, fazer a ressecção. São taxas maiores do que aquelas que a gente vê em mulheres, mesmo em quem fez a ressecção prévia, mas o grande problema que eles viram é que muitos pacientes não persistem no tratamento, e, por outro lado, se a gente olhar a quarta linha, efeito da toxina botulínica em pacientes que pararam o tratamento, vejam que a grande maioria volta a ter os sintomas. Então, não é que a gente injeta uma vez a toxina e ele fica bom para sempre. Esses pacientes têm baixa aderência ao tratamento com a toxina botulínica. Esse é o único estudo que eu consegui encontrar que comparou a toxina botulínica com o tratamento, no caso, com anticolinérgico, no pós-operatório, aliás, no intraoperatório. Os pacientes recebiam a toxina botulínica no intraoperatório.
Então, o que eu queria chamar a atenção aqui, a gente vê dois grupos. No grupo 1, ressecção de próstata seguida de solifenacina no pós-operatório, e no grupo da direita, ressecção de próstata com a injeção simultânea da toxina botulínica, no caso, o Dysport. Foi um estudo randomizado, ele diz que é randomizado, mas na leitura eu fico com a dúvida se é randomizado, é um estudo feito no Irã. E o que eu queria trazer aqui é o seguinte: os dois grupos tiveram grande melhora. Então, a gente sabe que a ressecção de próstata ela melhora os sintomas de armazenamento, mas não em todo mundo. A gente sabe que a solifenacina melhora os sintomas de armazenamento também. E aqui, o que ele mostrou, se a gente olhar a coluna P do lado direito da tela, a gente vê que as melhoras, tanto com 6 meses como com 9 meses, no grupo que recebeu toxina botulínica, foram maiores do que as melhoras no grupo que recebeu antimuscarínico, sugerindo que esse é um tratamento seguro, a gente praticamente não teve retenção aqui nesses pacientes, e que pode ser considerado nos pacientes que tenham bastante sintoma combinado aí no pós-operatório. A gente não sabe, não tem dados de séries significativas de neuromodulação sacral nesse perfil de paciente. É claro que ela persiste como uma alternativa, mas, infelizmente, não é uma alternativa que a gente possa dizer com números qual que é a chance de melhora. Então, esses são os dados que eu queria trazer para vocês. Temos mais dúvidas do que convicções, e eu agradeço muito o convite para estar aqui. Muito obrigado, Cristiano, pela excelente apresentação. Temos alguns minutos para poder fazer algumas perguntas, estou aberto para perguntas. Bom, Cristiano, na sua prática, você já tinha um paciente que, devido a fatores irritativos, você verificou que tinha contrações na fase de enchimento, você fez a avaliação dinâmica. Como é que você procede com esse paciente que tinha contrações desde o início, de altas amplitudes? Você informou o paciente que tinha possibilidade de manter os sintomas pós-cirurgia, e o paciente pede para você, então, já que botou sintomas, o que você pode dar para mim para eu melhorar esses sintomas no pós-operatório? Como é que você orienta esse paciente? Eu oriento, eu dou um beta-3 agonista. Vocês vejam que eu não trouxe nenhum dado com beta-3 agonista aqui no pós-operatório, mas eu acho importante dar tratamento para esses pacientes já no pós-operatório precoce, se eles têm bastante sintomas. Então, eu tipicamente, eu espero os primeiros dias. Se esse paciente estiver muito incomodado, eu entro com a mirabegrona precocemente. Eu não dou de cara. Ok, você apresentou um trabalho recente onde a toxina é muito mais eficaz do que a mirabegrona ou que o antimuscarínico. Você está fazendo a ressecção, você está lá com a cara do gol, você não injeta algumas gotinhas de botox na detrusora e você ganha o jogo. É muito tentador, Dancona. Eu te confesso que eu tenho muita vontade de fazer isso, mas eu ainda não acho que a gente tem um nível de evidência suficiente. Eu fico com receio também. A gente sabe que a maior parte dos pacientes não precisa disso, vai melhorar sem isso. E eu fico com receio de aumentar o risco de retenção urinária no pós-operatório desses pacientes. Esse estudo não mostrou isso, mas é uma possibilidade. Então, eu não, até hoje, eu não fiz isso, Dancona. Eu não sei se é a sua experiência com isso. Ótimo. Então todo mundo está muito curioso, né? Porque dá vontade de você já injetar, entendeu? Já sair com melhoras, né? E aproveitar o tempo cirúrgico para não trazer o paciente novamente para uma nova sessão. Tudo isso existe custo, estresse, tudo mais. Mas aí, se, por exemplo, o senhor já é conversado com o paciente a toxina, risco de retenção, e você logo após um pós-operatório de RTU, se ele não estiver urinando muito bem, você acaba perdendo essa avaliação também, né? Ok, todo mundo fala muito risco de retenção urinária pós-botox, mas a literatura mostra. Mas no dia a dia, vamos supor na prática, Cristiano, quantos casos você teve de retenção urinária utilizando uma dose de 100 unidades em pacientes não neurogênicos, sem obstrução infravesical? Olha, eu tive 2 casos, inclusive um bem emblemático, viu, Dancona? Esses 2 casos de homens com Lutz HPB, né, com micção espontânea,
talvez, porque assim, essa população, homem com, entre aspas, lutos HPB, sem doença neurológica, ela é uma população que representa certamente menos de 10% dos pacientes que eu injeto toxina botulínica. A maior parte dos pacientes que eu injeto toxina botulínica ou são neurogênicos, ou são mulheres com bexiga hiperativa idiopática. Então, eu não tenho tantos pacientes assim, mas tenho casos que eu injetei e que me deram uma dor de cabeça bem grande, bem grande. Eu tenho na minha mão esquerda alguns casos. Eu realmente não indico o cateterismo intermitente, senão o paciente já vai espanar antes de você propor o cateter, a toxina botulínica. Juliano, e você, teria alguma preocupação em retenção urinária nesse paciente pós-RTU? Você acha que ele vai ter retenção urinária? Qual a sua preocupação? O senhor estava se referindo estritamente a essa situação de injetar no intraoperatório ou exatamente. Fora disso? Não, nessa situação, o paciente com muitos sintomas, ele quer fazer um tratamento e ficar livre de todas as complicações. Você não quer voltar depois de 3 meses fazer uma aplicação. Eu fico preocupado com retenção urinária, sim, mas veja, você está desobstruindo, né? Então, você fez uma avaliação pré-operatória adequada, você está certificado de que o quadro realmente é por hiperatividade, eu acho muito razoável pensar nisso sem o risco. Agora, como foi comentado aqui, eu vejo 2 problemas aqui. Primeiro, que nem todo paciente vai para a cirurgia com uma avaliação invasiva da função vesical, e segundo, as limitações dessa avaliação no pré-operatório. Então, o senhor mostrou, por exemplo, aqui no início da reunião, um caso com hipoatividade, onde foi questionado, né, a fase de fluxo-pressão, se ela era confiável ou não, e etc. Então, eu acho que esse é o nosso maior problema, né, você ter certeza que você está tratando o paciente com hiperatividade e obstrução. Essa que é a dúvida. Não, é o seguinte, eu queria chamar a atenção, é que todo mundo recomenda os artigos que é o risco de retenção urinária. Talvez eu considere que esse risco não seja tão alto para você não assustar o paciente e, às vezes, não propor esse tratamento. E, no fundo, na prática, com essas doses pequenas, dificilmente, se o cara não tiver obstruído, dificilmente ele tem uma retenção, se ele não tiver também hipoatividade detrusor. São casos não frequentes. O Cristiano tem grande experiência, tem 2 ou 3 casos, tem 1 ou 2 casos, mas é assim, depende de como você aborda, você pode até não querer, o paciente pode não aceitar muito essa cirurgia, esse tratamento. Posso fazer uma pergunta? Ele está à disposição, Cristiano, está mudando um cafezinho, ele está muito assim, relaxado, nem pergunta nada para ele. Mudando um pouco o foco aqui, eu queria tocar no assunto do paciente em retenção urinária, né? Então, doutor Cristiano, para evitar um problema pós-operatório, de você levar o paciente para a RTU e ele não urinar, ou ele não ficar satisfeito, que providência adicional o senhor costuma ter no preparo pré-operatório desses pacientes que entrarem em retenção urinária? Olha, obrigado pela pergunta, mas assim, para mim, a única providência que eu acho importante em primeiro lugar, alinhar as expectativas com o paciente. Quando você tem um paciente que tem sinais de uma bexiga descompensada há muito tempo, um indivíduo muito idoso, cheio de divertículo na parede vesical, urodinâmica com uma contratilidade detrusora que não é boa, esses pacientes são os que têm o maior risco de não urinar no pós-operatório. Então, a gente alinha isso com o paciente. Olha, você tem que operar, a única certeza que a gente tem é que se você não operar, você vai daí para pior, então você tem que operar. Porém, a gente não sabe dizer se você vai ter uma recuperação plena da bexiga, se vai urinar rapidamente, se essa recuperação vai ser mais tarde. Eu adoro o que o Osamo falou no começo, que é a cistostomia. Se eu tenho dúvida que o paciente vai urinar, eu deixo uma cistostomia no intraoperatório. A primeira coisa que eu faço é pôr a cistostomia, deixo ela aberta durante a cirurgia e vai ficar aberta depois. Muito bom. Lucas, você tem uma pergunta? Bom dia, professor Cristiano. Obrigado pela presença. Parabéns pela aula, foi muito bacana. Minha pergunta é uma situação mais inicial ainda. Aquele paciente que tem sintoma irritativo, basicamente. Porque a gente sabe que para o homem a gente considera muito a situação, né, associada à próstata, associada à obstrução,
Mas a gente sabe que o paciente tem ali também, como o senhor falou, fibrose, isquemia pélvica, por aí vai. Então, se eu tiver um pino com bastante sintoma irritativo e pouco sintoma obstrutivo, né, uma fluxometria nele, ela for boa, o senhor trata tranquilamente só com antimuscarínico ou só com beta-3? Ou o senhor segue aí o que a maioria das pessoas faz e usa um tratamento associado aí com alfa-bloqueador? Ô, Lucas, excelente pergunta, obrigado. Assim, a gente rotula o paciente com bexiga hiperativa ou com Lutz HPB, mas, na verdade, na minha mente, eu trabalho um pouquinho diferente. O paciente tem sintomas predominantemente de esvaziamento ou tem predominantemente de armazenamento, e se ele tem predominantemente de armazenamento, urinando bem, e quando eu falo bem, não precisa ser um jato de 20, mas assim, ele não tem resíduo, o fluxo é pelo menos 10, 12 para cima, ele, para mim, eu vou tratar que nem bexiga hiperativa, entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque muitas vezes, né, esse conceito, né, eu que sou um pouco mais velho, quando a gente, quando eu fazia a residência, basicamente você tinha alfa-bloqueador, finasterida, senão o cara ia para a cirurgia, e não se valorizava isso, né? Agora, hoje todo mundo sabe que grande parte desses pacientes que nos procuram tem um sintoma que é mais de armazenamento e que a gente não deve considerá-lo como o Lutz HPB de cara e focar o tratamento só na desobstrução. Muito bom, então estamos no horário. Quero agradecer muito a presença do professor Cristiano Gomes, trouxe muito ensinamento e se dedicou a esse horário em discutir com a gente. Muito obrigado, Cristiano. Obrigado a você, Dancona, a todo o grupo aí, um prazer enorme, sempre à disposição. Agradeço a presença de todos e convidar para a reunião na próxima semana, quarta-feira, e também a ajuda do Laboratório GSK. Queria encerrar a sessão e bom dia a todos. Obrigado.